Eu não tenho também essa luta, assim, sabe, de que o que é nosso é maravilhoso, o que é de fora é ruim, não devemos fazer. Eu só acho que a gente não deve fazer uma caricatura do americano, do europeu, fazer algo ruim, se você pode fazer algo bom. Vamos lá para mais um bate-papo. Hoje eu tô contando com a presença aqui do Silvestre Kuhlmann. E aí, Silvestre, tudo bom? Tudo já, Fernando. Tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado por você ter aceitado o convite, vindo até aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo relevante pessoal do canal, hein? Ah, não dava pra negar esse convite, não. Ô, Silvestre, agora é o seguinte. Todo poeta é melancólico? Não, certamente. Tem uma história bem legal, assim, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, em Itaipuaçu, e daí eu achei tão legal aquilo, porque tava um menino deitado na rede, né? E a Ana D'Araújo, a mãe dele, que é poetisa, tava ali, e daí ele, deitado na rede, virou assim: mãe, por que eu tô tão triste? Não tem motivo nenhum de eu estar triste, assim. Daí ela virou para ele e falou: isso não tem problema não, você vai ser poeta. Daí eu falei: meu Deus, por que meus pais não me disseram isso quando eu era criança, né? Porque eu ia ter resolvido tanto problema. E todo músico é um poeta? Não. Pode ser um poeta de sons, né? Mas a poesia de palavras é um outro dom, assim. Tanto que no que eu me dedico, que é a canção, né? É na composição da canção, tem gente que só realmente é músico, outros são só poetas e outros que carregam os dois dons juntos, tal, né? Mas toda pessoa calada é um poeta? Falam que tem algumas pessoas que dizem, né? O Romário falava alguma coisa assim: Pelé calado é um poeta, né? Não Mas sei, acho que é porque mais normalmente, se a pessoa poeta normalmente é melancólico, normalmente é uma pessoa mais quieta, introspectiva. né? Então, teoricamente, a pessoa que é poeta também é calada. Pode ser. Mas é que tem muitos tipos de poesia, né? É interessante, assim, eu gosto muito de uma poesia mais formal. Eu sou meio velho, assim, de fazer as redondilhas, os sonetos, né? Manuel de Barros, ele já comenta assim, que algumas pessoas diziam: mas o cara nunca fez uma redondilha, nunca fez um soneto e diz que é poeta, né? Porque fazia uns versos, assim, muito pessoais. E ele começou a escrever quando já era idoso. Os livros dele começaram a bombar, a vender demais, né? Mas para muitos aquilo que ele faz não é poesia, para mim é Mas o que é redondilha? É isso que você falou? O que é isso? redondilha, tá? É que a poesia, ela, assim, o mais famoso seria a rima, né? Rimar Uhum. um fim de uma frase com outro fim de frase. Mas existe a poesia de ritmos. Então, se você for ler grandes obras como Ilíada, Odisseia, Eneida, O Paraíso Perdido, eles vão ter essa coisa do ritmo. Não obrigatoriamente vai ter a rima, mas vai ter o ritmo. Então, redondilha, falar uma coisa bem simples. Por exemplo, pegar uma música do Chico Buarque. O meu pai era paulista, as 7 sílabas até a mais forte. Meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Ele até fala: que cobri de redondilhas para cumprir minha jornada. Então, todo esse poema ele falou: vou fazer em redondilhas. Né? Então, eu costumo dizer que esse é um tipo de poesia como se fosse um quadro, assim, que o poeta ele fala: eu sou obrigado a respeitar esse espaço do quadro, não vou passar, né? E eu acho que é um grande exercício poético. Eu gosto demais. Mas, como eu falei, tem poetas mais calados, que seria o caso do Manuel de Barros mesmo. Eu era muito calado, mas até isso, né? Ganhou minha confiança ali, daí, tipo, posso ser até um paspalhão total, né? Agora, o seu trabalho, Silvestre, é como de um artesão? Um trabalho muito manual? É, existe essa coisa que a gente fala de fazer assim em longa escala, né? Mas eu acho que toda poesia, toda boa canção, ela é uma artesania. Eu gosto até dessa palavra. A primeira escola de música que eu estudei chamava Artesania. E eu adorava esse nome da escola de música dele. E, na verdade, é porque essa coisa de não ter como eu diria, envolve a inspiração também, claro, né? Mas envolve aquele tempo de cada peça ser única. Eu, por exemplo, eu não respeito artistas que eu não perceba uma identidade, uma impressão digital nele.
Eu respeito aqueles que eu ouço e falo, caramba, esse cara... Tipo, Dori Caymmi, você ouve ele cantando, você ouve ele tocando, você fala, é único, né? Você ouve o Djavan, você fala, é pegar Milton Nascimento, esses caras. Mas daí outros parecem a voz do Milton, parecem esses caras, eu não respeito muito. Eu acho que a busca do artista é essa identidade, essa coisa única, né? Por exemplo, é bonito isso aqui, mas é feito, de certa forma, numa certa escala, né? Mas aquela peça que o cara vai demorar horas e horas e horas para fazer, né? Esse meu violão, por exemplo, ele também é feito em longa escala, mas tem aqueles que são mais valiosos. O cara vai escolher cada madeira, vai prestar atenção na reverberação, né? O tipo de cravilha que vai estar, tudo ali ele vai pensar em todos os detalhes, basicamente é isso. Se mudar um pouquinho, já não é a obra do artista. Por isso que eu odeio quando alguém chega e fala, posso mudar um pouquinho um projeto infantil, por exemplo, que eu tinha feito? Ah, isso não é muito infantil, posso mudar algumas frases e depois pegar e publicar? Não, por favor, porque eu pensei em cada palavra que eu pus ali, sabe? É a questão da personalização Isso. em cima do trabalho, né? Ou seja, você pensou tanto e aí vem uma pessoa e fala assim, não, vamos mudar aqui um pouquinho. Assim, não, mas por quê? Então cria outra coisa nova. É isso mesmo. E às vezes até a pessoa não percebe, por exemplo, está tudo em decassílabos, por exemplo, tem a redondilha, tem os decassílabos. Posso mudar o verso? Daí, tipo, não é mais aquela coisa perfeita, né? Da obra perfeita, assim, bem esmerilhada, polida, né? De artesão mesmo. Eu acho que é uma boa analogia essa de falar quase da obra manufaturada com o que o poeta faz, né? Só que é artesão de palavras. Ô Silvestre, agora você falou assim, porque eu sou meio velho. Né? Você eu entendi que você é velho no espírito, vamos dizer assim. Eu sou velho em todos os aspectos, né? Agora, tipo, os cabelos brancos. Mas você falou isso porque não tem poeta mais novo hoje? Não, claro que tem. Mas é que eu digo... Por exemplo, o Estênio Márcio, você deve conhecê-lo, né? É velho também. É mais velho que eu, tem 12 anos a mais que eu. A Selma tem 18 anos mais que eu. Mas quando a gente se conheceu em Taubaté, a fala deles é assim, cara, você ouve os mesmos discos que eu ouvia na minha infância. Tipo, quem é você? Tipo, você é doido, né? Tipo, era engraçado, porque eu ia nos sebos e pegava o primeiro disco do Boca Livre e comprava aquilo como se fosse... né, a coisa mais preciosa do mundo. Aí descobri o Bicicleta, o segundo, tipo, para mim até hoje eu ouço, o disco que eu mais ouço na vida. Os discos do Milton, os antigos, eu gosto das grandes canções do Milton que todo mundo canta, tipo, nos bailes da vida, mas eu gosto de Morro Velho, Canção do Sal, que é as músicas, tipo, lá atrás, né, o começo da década de 60, então sou meio velho, sim. Porque as suas referências são velhas. Talvez seja isso. Mas não será que é isso que eu posso falar? Porque acho que todo tipo de literatura foi me aparecendo, né? Mas aí tem aquelas que eu gostei mais, que me tocavam mais, né? Me tocam mais ainda. Eu falo velho por causa disso, porque eu gosto dessa... Eu admiro também, né? Manuel de Barros, outros poetas que são assim, artesãos também, mas é outro jeito de artesania. Mas eu gosto dessa coisa antiga, sabe? Tipo, poxa, a forma soneto foi criada há muito tempo atrás. Você vai pegar sonetos de Camões, aquilo lá é século XVI, é muito velho, né? Vai pegar coisas... Eu adoro essas obras. Ô Silvestre, agora, quando eu olho um pouco para sua obra, né? E claro, de outros autores, se a gente pegar assim de viola, alguma coisa nesse sentido, né? Tem muita característica, às vezes, um pouco mais rural, vamos dizer assim, né? Sim. Então, casinha, pássaro, flor, sol, nuvem, chuva, terra, fogo, né? Mar, né? Agora, não dá para fazer música, né, no estilo que você faz, só que você falando de beats, bytes, celular, tecnologia, HD, pendrive, sabe uma coisa assim? Dá para fazer, só que eu acho que a sonoridade não vai ser tão rural, né? A não ser que o cara queira ser muito brincalhão, pegar uma viola caipira e começar a pontear a viola e fazer uma brincadeira falando da modernidade. Até deve ter isso. Eu acho que tem um cara do Tocantins que faz umas brincadeiras dessas, nós é jeca, mas é joia, e daí começa a falar um monte de palhaçada, né? Mas é que quando você pega uma viola, você já associa imediatamente ao campo, aquela vida mais contemplativa, a vida simples, né?
Então, geralmente, quando eu pego, por exemplo, eu sou poeta também, me considero, porque eu escrevo muita poesia, eu leio muita poesia. Minha formação é o violão, né? Mas é interessante essa coisa de quando alguém me manda um poema que eu falo, esse tema é muito, muito, muito rural, geralmente eu vou para viola caipira. Ou seja, a linguagem está diretamente ligada ao estilo. De certa forma, sim. Não é obrigatório. Eu acho que é interessante isso, que eu, como professor, sabe, eu vi algumas coisas na faculdade, tipo, no modo maior, a quarta justa, né, quando você está fazendo um acorde perfeito maior, a quarta justa é evitada. Aí eu pegava esse evitado como proibido, mas isso é uma grande bobagem, porque eu lembro que eu estava gravando em 2003 um disco, e eu fiz aquilo, fui analisar a partitura, falei, nossa, errei. Aí o produtor falou, você tá louco, cara, soou bem porque você errou. Porque está escrito que é evitado. Evitado e proibido são coisas bem diferentes, né? Tem coisa que é evitada que soa mal porque se colocou mal, mas tem horas que aquilo pode ser a solução perfeita, né? Não tem tanta... Essa regra aí não deve existir, eu acho que na hora... Até porque essas regras muito absolutas, na hora da criação, elas são limitadoras mesmo. E a obra de arte ela não deve ter isso. Quer tocar um pouquinho antes da gente continuar o papo? Podemos. Manda lá, sua sugestão. Você falou de artesania, né? Desse lance tal da poesia. Então eu vou tocar Trabalha Poeta, tem uma afinação diferente aqui, então vou ter que mexer, que é algo que o Dori Caymmi, que é um dos caras que para mim tem uma grande impressão digital, fez, que ele afina a primeira corda em si. Igual a segunda. Parece uma limitação. Porque daí você, ao invés de ter uma corda Si e uma corda Mi, você tem duas cordas Si. Mas o que acontece? Quando eu faço um acorde aqui, ó, dá essa brincadeira da nona do acorde, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro. Trabalha Poeta. Sem meias palavras, semeia a palavra, cultiva a boa semente. Espalha por este solo da terra poemas, poemas, a pena, a peneira, a pepita, garimpa, lapida, descobre o tesouro, cava com a pá. Provoca o vocabulário, bulindo no vocabulário. Burla o sentido, faz o belo, elabora, labora, procura a cura no verso. Emoção, reação adversa, é perverso ver o mundo sem teu olhar, poeta. Se te moves, poeta, comoves, poeta, não te acomodes nas cavernas de melancolia. Se te moves, poeta, comoves, poeta, não te acomodes nas cavernas de melancolia. Que legal, e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, né? O poeta, não te acomodes, melancolia. Deixa eu até afinar isso de novo, senão daqui a pouco eu vou pegar isso. e esqueceu, né? Enquanto o Silvestre vai afinando aqui, fica aí com o Érico San Juan, com a coluna dele, Caricatura também é cultura. Caricatura também é cultura. Antônio Carlos Senefonte você não conhece, mas do Kid Vinil você já ouviu falar. Com esse nome, se apresentou ao mundo radialista e jornalista, o cantor do Grupo Magazine, o apresentador do som pop na TV Cultura, o VJ da MTV e o DJ. Tudo isso era o Kid Vinil, um herói do Brasil. Todo jovem é transgressor. Kid Vinil.
Muito bom, Érico. Obrigado. E ó, você também pode acompanhar mais o trabalho do Érico San Juan aí nas redes sociais. Digita Érico San Juan aí no Google ou no Instagram, no LinkedIn, Facebook, vai aparecer todas as redes dele. E também tem um quadrinho muito bacana que ele divulga no Instagram, que é Dito o Bendito. Tenho certeza que você vai gostar. Silvestre, agora é o seguinte, além de tocar, você também é um estudioso dos ritmos brasileiros. Shot, chachado, frevo, eu gosto do baião de 2. Esse é o que eu prefiro mais. Esse é bom. Mas você acha que a cultura brasileira ela tá perdendo essa essência e a gente tem mais importado música ou músicos do que realmente dado um valor para aquilo que a gente tem aqui dentro? Essa é uma discussão meio antiga, né? Há muito tempo... Eu citei do Dori, eu fui num show dele na década de 90, acho, e ele já estava morando nos Estados Unidos e com aquele mau humor, ele falando, eu vou morrer e na minha lápide vou ficar falando mal do Brasil e tal, por causa disso, né? Ele falou, fui para os Estados Unidos porque lá eles valorizam mais a nossa música do que aqui. Isso é uma coisa eterna, mas assim, o que eu costumo falar é que se você for procurar mesmo, você vai achar um monte de moleque fazendo coisas maravilhosas. Então, falar assim, o choro tá morrendo. Não é verdade. Tem uma galerinha, uma molecada tocando bandolim brutalmente, né? Tem gente tocando pandeiro se especializando nisso. Então, existe pode-se dizer uma resistência até, né? Mas eu acho que hoje, com esse advento da internet, as pessoas têm acesso ao conteúdo de uma forma muito mais brutal do que eu tinha quando eu era moleque, né? Você tinha que ir atrás de um disco. Hoje você vai lá, pá, você coloca qualquer coisa ali, sei lá, Lundu Marajoara, sei lá, ouvi em Belém do Pará, eu tive que ir até Belém para ouvir. Hoje o cara joga lá, vai aparecer um monte de coisa, algumas boas, outras péssimas, mais ou menos. Mas o cara tem, né? Mas eu acho isso, a gente eu não tenho também essa luta, assim, sabe, de que o que é nosso é maravilhoso, o que é de fora é ruim, não devemos fazer. Eu só acho que a gente não deve fazer uma caricatura do americano, do europeu, fazer algo ruim, se você pode fazer algo bom. Eu tenho uma formação erudita, eu fiz violão erudito. Só que eu logo larguei. Quando eu me formei e peguei diploma, eu falei, chega, cara, porque isso não é para mim. Isso é para alguns escolhidos, né? Para mim foi excelente aprender técnicas, repertório e tal. Foi muito legal. Mas, assim, é um chamado você ser um violonista erudito. Você tem que ficar estudando 7 horas por dia. Eu não quero isso. Eu prefiro ficar, como você falou, melancólico. Ele vai sair, vai lá ver a casinha, aí aquilo absorve, escreve um verso, daí toca, cria um ritmo, joga para um parceiro. É uma outra troca musical. Não deixa de ser musical também, mas é outra história. Você falou dessa questão do parceiro. Você tem várias músicas ou álbuns que você gravou com outras pessoas, que você compôs junto com outras pessoas. Como é que é você trabalhar, né, uma composição, uma música com outras pessoas e sozinho? Porque são dinâmicas bem diferentes. É diferente. Quando você termina a composição, você quer matar o cara, você não aguenta mais, putz grilo, o cara fica voltando nessa parte aqui, desgraçado, né? Não termina logo, termina, a música já acabou 5 vezes, pô. Na verdade, assim, hoje, quando eu comecei, eu queria compor, queria ter número. Hoje eu tenho mais de 450 canções, é muita coisa. Então, antes eu queria número. Então, assim, se me mandasse uns versos, eu ia dar uma ajeitada nos seus versos. Se eles não fossem muito bons, eu ia fazer. Hoje, eu tô mais velho mesmo. Então, assim, o cara manda e fala, me desculpa, eu não gostei muito. Manda para outra pessoa ou tenta fazer. Deus pode te iluminar e fazer uma música boa para esses versos. Basicamente é isso. Hoje eu só faço aquilo que eu realmente acredito. Então, eu tenho musicado os sonetos de Antônio Carlos Santini, é um cara que está quase 80 anos. Para mim, é um dos maiores poetas vivos que a gente tem. Ele tem coisas lindíssimas. Eu falei, não, a música pode ajudar a divulgar isso também, né? De alguma forma. Daí é interessante, porque daí eu fiz a canção, joguei lá no YouTube. Daqui a pouco tá uma menina lá do norte do Paraná cantando, interpretando essa parceria. Não é algo, que gigantesco, mas a coisa triplicou, né? Era um poema que estava escondido, daí eu fui lá, dei uma outra luz, e aí outra foi e interpretou. Né? Eu acredito bastante nisso. Mas, na verdade, os meus parceiros, eu confio plenamente no que eles fazem. Se eu mandei um poema para alguém, é porque eu era incapaz de fazer algo bom com aquilo, eu ia me repetir. Daí eu mandei, falei, isso aqui é a cara de tal cara. Né? Às vezes a gente não gosta, não.
Às vezes acontece de você internamente tem uma sonoridade ali que você imaginaria que a pessoa iria usar e não usou, né? Agora, eu vi uma entrevista sua, você comentando que muitas vezes quando você viaja, às vezes você tenta conhecer características daquela região e até ver, às vezes, o jeito que a pessoa fala. Porque, por exemplo, cada estado do Brasil é um país diferente. Sim. Então, o Brasil tem uma riqueza muito grande, tanto de idioma como de comida, de cultura. Então, cada lugar que você vai é muito diferente. Às vezes, se você vai para uma outra estado do interior do São Paulo, já vai ser muito diferente. Né? Então, você vai para uma cidade, aí às vezes a pessoa fala um negócio e você fala, ué, mas o que é isso? Não, isso aqui significa tal coisa. Né? Por exemplo, uma vez eu encontrei um pessoal do Rio, aí eu disse, não, porque não sei o que do meio-fio. Meio-fio? Sim. Que meio-fio? O que vocês estão falando? Então, um negócio aqui da rua. Eu falei, o guia! Né? Então, assim, uma coisa totalmente diferente, né? Então, você vai, muitas vezes, viajar e você vai com esse tipo de olhar para você aprender coisas, até para você usar em suas composições e tudo mais. Qual foi a palavra ou a expressão que você aprendeu, que você não conhecia, que às vezes foi a mais bizarra ou mais estranha, que você falou, meu Deus, nunca imaginaria que isso existia? Isso é um pouco difícil, mas é meio engraçado, assim, você, por exemplo, lá em Belém, né? Tem uma época que os aeroportos estavam com problemas nos voos, a menina queria voltar para Belém do Pará, e daí chegou lá no balcão e a moça começou a falar, não, o voo agora é só amanhã, vamos supor. Dela, égua! Tipo, a outra, tipo, mas como assim? Não me respeita, né? Ela achou que era uma ofensa, mas não era uma ofensa, que égua ali é tipo uma expressão, mas caramba, que coisa, né? Então tem muitas. Minha esposa, ela é gaúcha. Lá no Rio Grande do Sul, eu brinco que eles ficam inventando verbos que não existem, né? Eles não falam fecha a porta, eles falam chavear, eu vou matear, eu vou pernear. Esses verbos todos a gente não tem no nosso dicionário, né? Mas o gaúcho, ele tem esse bando de... Teve uma vez eu conheci um professor e ele era do Sul também. E a gente tava no estúdio, ele era professor de TV, né, e tal. Aí ele falou assim, cuida do fio. Eu, cuida? O fio? O que é isso? Ele, não, é porque, imagina se eu vou falar cuidado com o fio, você já caiu. Eu falei, então você reduz. Eu falei, nossa, mas ficou muito estranho pra gente, assim. Me lembrou de uma história bem legal. Eu tava uma vez no Ceará, não lembro se em Fortaleza, e daí tinha uma festa, assim, um monte de menino correndo, né? E eu tava, vamos supor, entre a porta e o caminho. Daí o menino, ao invés de sair, sai! Ou, sei lá, ele falou, oh, May! Tipo, oh, meio, né? Tipo, você tá bem no meio do caminho, cai, sai fora, né, cara? Cara, teve uma vez também, eu fui pra BH, pra Belo Horizonte, né? E aí a gente tinha um gap muito grande entre o voo pra ir pro nosso destino final, que ainda era norte de Minas, né? Aí a gente, vamos passear no centro, né? Vamos ver o que tem. Aí a gente chegou naqueles pontos de informação, né? Que cidade, coisa turística, não sei o quê. Aí chegou uma pessoa assim, o que tem que fazer aqui? Você tem não sei o que, a feira do artesanato aqui, a feira não sei o que, você tem não sei o que. Aí eu tava com uma outra pessoa e falei assim, então vamos lá na feirinha. A menina falou assim, feirinha? Feirinha não, que é a maior feira da América Latina e não sei o que, e ficou brava, né? Aí eu falei assim, não, é que lá em São Paulo, quando tem uma feira de artesanato, qualquer tamanho que seja, a gente fala feirinha. Vamos lá na feirinha. Não é uma coisa que, assim, a gente tá menosprezando, né? É uma coisa que... Aí ela, tá. Tipo assim, eu acho que ela não acreditou muito no que eu falei. Eu falei assim, tá bom, vai. Mas, Silvestre, falando de BH, tem gente que acha que você é mineiro, né? Tem bastante gente. Até já me apresentaram, assim, em conversas. Aqui, Silvestre Kuhlmann, compositor mineiro, daí paulista. Já de cara, né? Começou assim, porque não dá pra passar. Mas por que o pessoal acha que você é mineiro? Os meus avós, eles, tanto de parte de mãe como parte de pai, né, eram mineiros. Um de Caldas e o outro, agora me fugiu agora. Você lembra bonito? Esqueci. Mas é de Minas. Meu avô Moisés, ele é botânico de Minas Gerais. E aí é interessante que eu acho que eu carrego um pouco dessa mineiridade, né? Tipo, convivi pouco com eles, mas não sei, a gente tem, né? Não tem como negar que o que a gente carrega no DNA da gente, em várias coisas eles influenciam mesmo. Então eu acho que eu tenho um pouco disso, alguns gostos, né? Que os artistas mineiros eu gosto muito deles.
Eu não posso falar que é só o que é feito em Minas que eu gosto. Por exemplo, a minha banda predileta é o Boca Livre, que é uma banda do Rio. Tom Jobim, para mim, é monstruoso, né? Então, mas os mineiros me influenciam muito. São geniais, assim. É interessante, às vezes eu mostro para minha esposa alguns artistas e ela fala, nossa, eu não sabia que existia esse negócio aí. Assim. Tipo, Tavinho Moura. Né? O Tavinho Moura é um violonista, um violeiro maravilhoso, assim, incrível. E é pouco conhecido. As canções dele conhecidas é porque o Milton gravou, mas daí até descobrir quem é o compositor, muita gente não tá muito aí com isso, né? Cara, e agora você falou dessa coisa que, pô, tem muita coisa, né? E hoje com questão de internet, tecnologia, né? As coisas vão avançando, você tem muito mais coisa ainda. Então, você pegar, sei lá, 30 anos atrás, você não tinha a variedade de coisa que você tem hoje, né? Pra você ouvir. Então, você não consegue acompanhar tudo. Não. Como é que você faz? Tipo assim, quero ouvir uma coisa nova, diferente. Você vai por indicação? Você tem algum jeito que você buscar isso na internet? Como é que você faz? É meio curioso. Ou você isso, fica porque... sempre nos mesmos, né? Porque, tipo assim, eu gosto sempre desse e fico sempre nisso. Não fico. Às vezes uma coisa puxa, né? Então é que nem você vai lá, entra lá nos streamings, de repente tem artistas que são, né, de certa forma, parecidos, tal. Daí você vai e testa, tipo, isso aqui não gostei. Mas, assim, tem uns que eu me apaixono. Então, curiosamente, eu estava ouvindo muito Elomar, não sei se você conhece. Não. Elomar já está bem idoso, mas é um artista monstruoso, assim. E aí estava ouvindo muito Elomar. Daí sabe quando passa daqui a pouco entrou Dércio Marques? Quem é esse cara? Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, esse cara já morreu. Fui pesquisar, já morreu. Eu nunca tinha ouvido esse cara, sabe? Me apaixonei pela obra dele. São caras incríveis. Então, acho que essa coisa de um vai puxando o outro, daí às vezes você para ali, né, e fala, nossa, isso aqui é legal demais, né? E alguns são muito jovens também, que são muito bons. Pelo menos hoje tem internet pra gente buscar ou achar esse tipo de coisa. Né? Eu acho que esse lado da internet ajuda muito a juntar os afins, né? Carregar, empurrar alguns outros que estão começando. E qual lado da internet que não ajuda? Você falou assim, esse lado ajuda. O lado da internet que não ajuda é essa coisa de, nas plataformas de streaming, você não ter ficha técnica. Então, quem fez aquele solo maravilhoso você não sabe, de guitarra? Né? Quem foi o produtor disso? Quem foi o arranjador? A divisão do dinheiro não é nem escravocrata, é muito pior do que isso. É lance migalhas para esse passarinho. Então, quem é grande, né, e tem muita visibilidade consegue, mas a gente, no meu caso, né, compositor foi péssimo, assim. Eu senti que eu consegui viver como compositor de 2000, quando gravei o primeiro disco, até 2016. Aí, quando entrou isso aí, eu não consegui me adaptar direito. A gente tem que inventar outras histórias aí. Como você faz hoje para rentabilizar seu trabalho? Então, eu sempre trabalhei com aula. Isso eu já ouvia lá na faculdade. A aula você vai dar até o fim da vida. Então, isso a internet ajuda. Porque, assim, você pode estar sendo ouvido lá em outro país do mundo, né? Então, realmente, hoje eu dou aula para gente americana, gente de outros estados, Norte do Paraná, Goiás e tal. Então, isso é legal. Tipo, e a pandemia também ajudou a quem não queria fazer isso, obrigou a gente a fazer isso. Esse é o lado bom. Mas o lado ruim é realmente essa coisa da venda do disco. Por exemplo, eu tenho 5.000 CDs lá em casa parados, né? Que eu vou tentando ainda... Esse domingo toquei, vendi alguns, mas é cada vez mais raro a venda do CD. Cara, 5.000? 5.000. Mas pensa, eu gravei 13 álbuns. Eu tinha o costume de, quando estava acabando, eu fazia outra tiragem. Aí, cada tiragem era mais 1.000, é isso? Exatamente. Aí quando eu peguei essa transição... Você tem até pouco, então. Quando eu peguei essa transição, assim, tipo, de 2016, eu tinha acabado de fazer 3 tiragens novas de álbuns anteriores. Daí fico só, aí já são 3.000. E o pessoal hoje não usa CD, né? É raro, aí né? esse ano eu fiz um infantil e falei, vou fazer uma tiragem de 1.000 do projeto infantil. Falei, vou fazer, vamos ver aqui, vou fazer um teste. Tá vendendo devagarzinho, mas se eu tivesse com mais estrada... Uma coisa que eu notei é que em alguns lugares eles vendem CD como se nada tivesse acontecido. Norte do Paraná, por exemplo, você vai para Maringá, você vai para Apucarana, Arapongas, essas são boas cidades. Eles compram muito CD, cara, não sei. Eles gostam. Vamos enfrentar esses 5.000 CD e vamos fazer... Vamos lá, fazer um tour Apucarana. É só vender CD lá. Silvestre, gostei muito de você ter vindo. Legal. Eu queria que você tocasse pra gente fechar, pode ser? Tá. Então, quando eu cheguei aqui, qual câmera aqui que eu aponto? Essa aqui mesmo.
Aqui no estúdio tem uma craviola. Esse instrumento foi inventado pelo Paulinho Nogueira, que é um mestre, né? É muito interessante, daí eu afinei ela aqui, a gente chama de Dadgad, vamos ver se ainda está afinado. Que é Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré. Então, essa música eu fiz pensando em coisas do Brasil que eu gosto, coisas de comer, plantas, artistas, vamos lá. A Ásia do país. Açaí, acerola, andorinha, Aldiblanc, bandeira, abadi. Boca Livre, Baião, Bossa Nova, Chorinho, Dendê e Dori. Drummond, Amanso, Egberto, Gismonte, Edu Lobo, Elis. Feijoada, forró, girassol, passear de azer pelo nosso país. Guimarães, Rosa, Guinga, Garrincha, Gonzaga, Gondim. Hermeto, Heraldo do Monte, IP, Jacó do Bandolim. Guimarães, Rosa, Guinga, Garrincha, errei toda a letra. Sabe os sabores, encantos por todos os cantos de tantos Brasis. Lenine, Mundo, Macaxeira, Morena, Mulata, Rapaz. Milton, Nana, Niemeyer, Oloco, Oxente, Pichim, mais Baxê. Pichininha, Quindim, Quaresmeira, Rondon, Cabra Bom. Rapadura, Samba, Serenata, Surdão, Sapoti, Seu Menino. Toninho Horta, Toada, Trembão, Ulisses Rocha, Uaiçu. Urucum, Vila Lobos, Vinícius, o meu violão e minha viola. Vatapá, Xote, Chachado, Iara, Zumbi. Os meus olhos ouvidos me dizem o melhor lugar é aqui. Muito bom, Silvestre, muito bom. Ó, e você já falou duas coisas que eu gosto bastante aí. Açaí e Hermeto Pascoal. Que é um cara que eu gostaria de entrevistar muito. Nossa. Quero ver se eu ainda consigo entrevistar ele. Vai ser uma honra, porque ele é um cara muito fera. Gênio mesmo. Silvestre, obrigado mais uma vez, viu? Poxa, que legal, passou rápido. Passou rápido. Já acabou? Já acabou. Não. Porque saí aí lá de São José, vim aqui pra isso. Porque agora você tem que vir de novo, entendeu? Essa que é. A gente tem que deixar o público com gostinho de quero mais, entendeu? Não, a gente não legal. pode esgotar tudo. Assim que é bom. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Obrigado, Silvestre. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E ó, acompanha o Silvestre também nas redes sociais. Digita aí Silvestre Kuma no Instagram, YouTube. Tem bastante coisa que ele posta lá. O que você tá rindo, cara? Porque eu errei a letra no meio ali, tipo... Que é isso? Mas ficou bom, pô. Errei a letra. É isso aí. Segue o bonde. No show tem que ser assim, né? Uhum. E ó, se gostou do episódio, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E ó, o melhor lugar é aqui. Vejo você no próximo episódio. Tchau.